bem? Eu sou o Alan Dias, a gente está aqui mais uma vez com o amigo Martinelli, no programa Ministrar, um quadro Hora Musical. Mais uma vez gravando esse quadro, muito legal, né? Isso mesmo. A gente passou uma semana sem gravar, né? E Pouso Alegre naquele calor, né? Tá parecendo que vai acabar o mundo nesse calor, por isso vocês estão me vendo de bermuda aqui. Ou é muito frio ou muito... O Alan tá trabalhando, já tá de tô de passeio. Tá certo. Cara, e comigo assim... se não fosse o ar-condicionado do carro, estaria numa situação complicada. A gente estava comentando essa semana, a gente foi para uma cidade vizinha aqui e a gente saiu daqui suando parado, né? E a gente chegou lá frio, rapaz, um vento gelado. A diversidade é muito grande, nem é tão longe assim, né? Você sabe que esse lance de temperatura, pra gente que é músico assim, é um problema, né? Sim. Eu não sei por uma questão da voz. Influencia demais. Tem todos os cuidados. Mas pra mim que tem tendinite, por exemplo, cara, mudou o tempo, eu sinto no braço. O Thiago, né, o guitarrista da minha banda, ele sempre comenta das cordas. Nossa, não para afinado. A diferença da corda. Um calor, guitarra pra parar afinado. Porque um calor assim, né? Num frio contrai, num calor dilata. Então ela quando endurece no frio e fica mais macia num calor. Então quando tá quente assim, eu pego a guitarra, tipo, nossa, tá tudo desafinado já. Independente da marca, não tem corda que segura, difícil, é muito difícil. Hoje o assunto pra gente dar uma sequência naquele bate-papo que a gente está incrível aqui dentro do quadro Hora Musical, a gente tem uma próxima pauta já para ele. Eu tô chegando, né? Sim, não chegando, mas o último evento que teve foi a Expo Music, né? Em São Paulo. E foi bem legal, tem muita novidade vindo por aí. E lá, cara, eu vi muito essa questão de posicionamento. Na verdade, eu não vi muito, eu vi o reflexo de posicionamento do que a gente veio falando no último programa. Sobre o posicionamento de músicos que tocam na igreja ou de músicos que tocam na noite, né? Aquela questão do cara reclamar que não é reconhecido ou que não é valorizado, mas como ele se posiciona para isso acontecer. E até mediante ao cenário, né? No geral. No geral. E assim, lá eu vi sequelas, né? E vi também pessoas colhendo fruto de várias situações, tipo, de forma de posicionamento, né? Aquela pessoa se posicionou de tal forma há tanto tempo e agora tá colhendo. E para bem ou para mal. Inclusive, enquanto a gente está fazendo esse bate-papo aqui, até para dar uma ilustrada, a gente vai estar soltando umas imagens da feira, para você ter uma noção, né? Às vezes a gente está falando e as pessoas só ouvem falar da feira, então você vai conferindo aí também um pouquinho das imagens. Então a gente chegou lá no domingo, a Alan já tinha saído já, mas aí você vai conferindo as imagens aí. Enquanto a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, a gente vai ilustrando aí para você conhecer, né, um pouco da feira e o que foi um pouquinho desse ano lá. Sim, a Expo Music diminuiu, né, um pouco assim, e foi legal em algumas partes, outras partes não foi tão legal pra gente, assim, que tá acostumado, né, com um formato. Inclusive no ano que vem não vai ter só em 2019. Então, eu até peguei uma matéria falando a respeito disso e o rapaz que foi fazer as imagens para mim lá, né, inclusive ele é músico também, e ele falou que tava lotado, né, mas ele sentiu essa diferença também, de que tinha reduzido. Então, na verdade assim, era no Center Norte e era gigantesco. Sim. Aí, só que não tinha muita atração para também quem vai começar a tocar ou para quem gosta de música só, entendeu? Era atração muito só para músico. Sim. Workshop, muito restrito, era muito direcionado, né? Então, o que o pessoal fez? O pessoal abriu o leque, né? Mas, ao mesmo tempo, eles diminuíram um pouco, né? Foram para o AMB, diminuiu, ficou tipo 50% menor, ou 30% coisa assim menor. E aí, só que aí o ano passado já começou a ter uns shows lá fora, tipo, a feira tá aqui, aí tem uns teatros e tal, começaram a ter, eu fiz um show lá num teatro e, cara, tinha muita gente, sabe, eu toquei, eu acho que numa sexta, tinha muita gente, assim, então foi uma coisa meio que chamou a atenção dos organizadores, eu acho, né, ninguém me falou isso. Então, desse ano agora, tinha mais atrações lá dentro, tipo, tinha um palco lá que quem quisesse tocar, tocava,
tem um trabalho para fazer, então vai lá, mostra o seu trabalho, né? Sua música tipo e tal. Um cartão postal para você jogar a tua imagem. Já tava com esquema, vi gente muito legal tocando lá, tal, o pessoal se entrosando, achei a união muito legal, saca? Disso. E tinha, na verdade, eram 2 palcos lá dentro só para isso. Sim. Tinha mais o palco lá fora. Tinha atrações de exposições, assim, de quadros, tinha camisetas de rock, uns lances muito legais. O pessoal comprou bastante coisa, assim. Tava bem legal, assim, mas a parte que a gente está acostumado... Sim. Que era mais marcante da feira. Reduziu muito. Então, grandes marcas não participaram porque começaram a participar de feiras mais alternativas, né? Feiras, sempre, os caras fizeram uma feira em Santa Catarina, uma feira aqui em Minas, uma feira extra... Da Expo Music. Eles não colocaram mais a Expo Music como a feira do ano, né? Agora dividiu. Antigamente parece que as próprias marcas, né? Além dos músicos, as grandes marcas, elas esperavam, né? A Expo Music, né? Tipo, a Expo Music, todo mundo, né? Até os músicos também. Sim. Então, tipo, a gente tinha uma referência entre antes e pós. Né? Então, dividiu o ano, né? Exatamente. Então, mas aí não é mais. Tipo, não é mais nem perto. E o que você reparou, o que você notou, né, referente ao tema de hoje, lá assim, que a gente pode passar para o pessoal? Você sabe que é uma coisa interessante que eu reparei que é assim, né? Todo mundo fica tentando achar o culpado dessa situação. E foi uma coisa, você sentia assim, uma coisa chata de falar, mas você sentia o desânimo das empresas. Assim. Sim. Você sentia e o pessoal da feira também soltou a informação que não teria o ano que vem, parece que durante a feira. Isso aí meio que mexida, né? Dá uma coisa meio assim, aí grandes marcas já não estavam lá, então não tava tipo os dias tão cheios, né? Cheio das coisas para ver, muita novidade. Tinha muita coisa legal, sim, os guitarristas estavam todos lá e tudo mais, mas a gente sentia um clima meio estranho. Para mim, particularmente, foi fantástico. Fechei mais 3 marcas. Legal. Marcas fantásticas. Fechei, então, já inclusive recebi o contrato de uma já, a outra eu já recebi hoje o catálogo para eu escolher os produtos que eu vou usar. E a outra está nas surpresa ou a gente vai... esse eu não posso divulgar. Na verdade, uma delas eu até soltei lá no Instagram, lá um history e tal, que chegou o contrato, fiquei muito feliz e tal, mas já recebi um oi, tipo assim, né? Tipo, segura aí, né? Porque eu tenho todo um planejamento, eu não vou atropelar isso. Então, mas foi muito legal, foi muito legal. Mas por outra parte, assim, voltando do posicionamento, todo mundo fica falando assim, mas a culpa é do mercado, a culpa é do governo, a culpa não sei de quem. Por quê? Porque sempre tem um culpado para as coisas acontecerem, tem uma causa, né? E a gente tem essa especialidade em sempre procurar o culpado. Mas assim, na verdade, o que eu vi foi o resultado de todo mundo. Então, veja bem, o que eu vi? Eu vi que o mercado de venda de instrumento, de lojista, tá horrível. Sim. Mas não é culpa do consumidor, porque na internet está vendendo bem. Sim. Então eu vi de falar. O resultado era o quê? Eu vi as empresas vendendo diretamente para o consumidor final, ao invés de vender para as lojas, de focar só nas lojas. Mas por que caiu nas lojas? Falta de bom atendimento, falta de especialização. Ontem eu vi conhecer, mas não só isso. Também. O lojista, eu acho que os lojistas dão muito bola fora, muito. Eu acho que é muito amador a parada, assim. Porque não tem direcionamento. Então, você vê grandes empresas, nos Estados Unidos, por exemplo, a Guitar Center, a Sun Ash, tem outras lojas, que eu não lembro o nome de cor. Eu acompanho eles. E algumas lojas no Brasil também. Algumas, não são todas, não vamos generalizar, mas algumas lojas no Brasil também. Tipo a Reference Music, tem uma loja chamada Garage em Curitiba, eu acho que é no sul, acho que é Curitiba. Tem uma loja chamada Guitar Point, Guitar Center, Guitar alguma coisa assim, que fica no Ceará. E eles fazem um marketing muito bem feito. Mas o que é esse marketing? Marketing direcionado. Então você pensa assim,
Eles estão direto na internet. Ontem eu vi, por exemplo, que a Sam Ash fez um lance de uma tarde de autógrafo com o Kiko Loureiro lá e com o David Ellefson, os dois do Megadeth. Mas você acha que os caras vão sair comprando guitarra com isso? Não, não vão sair comprando guitarra, mas fortalece aquele relacionamento. Você entende? O relacionamento de falar, e hoje a parada não adianta, a gente tem que entender. Há um tempo atrás, eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso, que o Roberto Marinho, antes de morrer, ele falava já das perdas da Rede Globo, né, em si, para a internet. Hoje não adianta, hoje publicidade e propaganda é internet. É internet. O meio de você chegar fácil nas pessoas. Agora, é interessante assim, você chega hoje numa loja, as lojas não participam de nada. Né? Mas não participa porque o movimento tá fraco, como é que eu vou fazer? Ela não faz nada, não faz workshop, não faz nada direito. Mas não faz. Mas aí vem aquela pergunta, né? Quem que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Você entende? Porque não faz. O movimento tá ruim porque você não faz, ou você não faz porque o movimento tá ruim? Entendeu? É difícil. É uma questão até pra gente refletir, né? Na verdade, um grande professor de marketing falava assim que no momento em que o mercado tá fraco e que as vendas caem, aí é o momento de se investir muito mais em propaganda. É a forma de você estar presente, porque assim, eu sempre pensei assim, Martinelli, não é todo mundo que pensa em comprar guitarra todo dia. Compra pedal, baixo. Mas na hora que ele vai comprar, ele lembra da tal loja. Ou na hora que um amigo dele vai comprar, ele indica a tal loja. O problema é que hoje cresce muito na internet, porque assim, a internet, as lojas competem com quem? Com o conforto da minha casa, com a praticidade do parcelamento, de receber em casa e tudo mais. Então eles têm que fortalecer o lado que a internet não tem, que é o relacionamento. Você chegar e o cara tem um papo bom. Um aluno meu chegou e falou assim pra mim assim, Martinelli, fui lá ver uma guitarra numa loja lá em São Paulo e tal, e entrei lá e até falei pra minha esposa assim, o cara lá vai pegar o de papo, então vai dar uma volta, senão eu vou demorar. Porque ele entrou e saiu, porque o cara falou assim, você tem guitarra? Tem. Quanto custa? Tanto. Obrigado. Tipo, não teve aquela coisa, que legal, você toca, faz quanto tempo que você toca, você gosta daquela cor, que cor que você quer? Eu gosto dessa cor também, você acha que você já viu tal coisa? É um relacionamento, entendeu? E antigamente, até um colega meu, uma vez, ele saiu de Inconfidentes para comprar um baixo em São Paulo. E eu peguei e falei para ele assim, mas você vai comprar baixo? Compra aqui mesmo, compra aqui. Ele falou, não, porque lá a gente vai numa loja X, porque lá tem isso, tem aquilo, e eu só devo voltar à noite. Falei, o cara vai para comprar um baixo, vai voltar só à noite. Ele falou que ele chega lá assim, os caras recebem ele, aí o vendedor chega com ele e fala, tem isso aqui para um timbre e tal, e não sei o que, e senta e toma um refrigerante, e deixa ele testar com tal cubo. No final, que ele foi para comprar um baixo, ele voltou com 2 carros, baixo, case, tubo, entendeu? O vendedor ganhou o dia, a loja ganhou. Ganha, mas é o relacionamento, é aquela parada, né, de tipo assim, então eu vejo as lojas fazendo essa culpa, entendeu? Eu vejo que eles assumem para eles, porque quem é responsável por distribuir pra gente, para chegar pro consumidor, é o lojista. O lojista peca muito, mas peca demais. Aí o lojista, hoje eu vejo que as lojas é uma coisa que, né, a gente está presente e tal, que é a questão de sonorização das igrejas, dos lugares. Só que isso aí é investimento. Você entende? Sim. Então, o cliente que está comprando um instrumento, ele é um pouco diferente do cliente que vai lá para comprar o som. Porque o cara que quer comprar o som, ele está procurando, além do bom atendimento, ele está procurando o melhor preço, ele não quer muito ficar de papo porque ele não tem tempo, entendeu? Então é um negócio meio assim, é mais organização e bom atendimento. Não tem muito aquela questão de ficar com nhenhenhen, né? Vamos falar assim, não tem muito... E o cara que vai para comprar o som, ele quer chegar, que você dê o preço para ele e que atenda ele. Que atenda, e você faz um bom atendimento, é rápido, que é prazo de entrega rápido, uma boa instalação, ele vai procurar isso. Então falta essa questão de direcionamento, tipo, aquele cliente quer tal coisa, então vou agir com ele dessa maneira, né? E aí vem essa troca. E em compensação também vi, né, aquela coisa das importadoras dificultarem a compra do lojista. Então, para quem não sabe, ela tem a importadora que importa, né, os nossos instrumentos. Aí tem o lojista que compra da importadora que repassa pra gente. Então essa cadeia. Então lá atrás na importadora, às vezes o cara fala assim, não, para você comprar de mim você tem que comprar tanto. Tem que comprar um número X. Um número X. Então
esse tipo de situação faz também que dificulte para o lojista. E aí, se dificulta para o lojista dificulta para o consumidor. Sim. Não vou nem mencionar aí a questão dos altos preços, né? Sim. Mas por causa de impostos, tudo mais. Eu vi uma Fender lá, mandei ter uma foto para uma galera e tudo mais, custava R$99 mil. Só de imposto era 33 mil. Só de imposto. É um carro importado, né? É, só de imposto. Então, tipo, meu... É um carro importado no preço total e um carro nacional de só imposto. de imposto, exatamente. Então é uma coisa meio assim. Então você tá vendo como que... Agora, na onde o consumidor entra, né? Uhum. O consumidor, ele entra, na verdade, de uma forma mais passiva possível. Uhum. Porque é ele que compra. Sim. Então, ele recebe aquilo, entendeu? Você chega na loja, você vai comprar, você... Meu, às vezes você até quer comprar, mas o cara não facilita de um jeito, dificulta para você de outro lado, às vezes não tem o que se precisa, então, mas o consumidor tem uma parcelinha de culpa ali de vez em quando, né? Talvez de não investir no mercado local, né? Tipo assim, eu vou comprar corda, compra corda na loja, pô, não compra só na internet, né? Vai fazer uma compra grande, tá, tudo bem, aí você vai mais pôr corda, ali, pedalzinho, né? Compra ali. Esses tempos atrás a gente estava conversando e falando a respeito de política e de música, né? E eu lembro que um dos meninos comentou, falou assim, o dia que um político criar uma lei, do mesmo jeito que existe isenção de imposto para carro, né, para isso, para aquilo, o dia que um dos políticos criar uma lei que o músico tem desconto de imposto na compra do instrumento para trabalho, ele fica bem na fita, porque na verdade, se você for ver, o próprio músico, ele não vê isso aqui como diversão só, né? É instrumento de trabalho. E, na verdade, do mesmo jeito que o taxista tem um desconto para trabalhar com o carro, com o veículo, o músico tinha que ter esse desconto para adquirir, né, equipamentos, porque realmente a carga tributária é enorme. Então, mas aí vai entrar numa outra, ele vai passar por um lance, Martinelli. Tem uma lei que isenta instrumento de impostos, você sabe. Mas não foi aprovada ainda. Tá, ó, faz muito tempo. Muito tempo tá na... Isso, mas não foi aprovada. Mas o que acontece? Como que o cara vai comprovar que ele trabalha profissionalmente? Ah, tira o OMB. Você já viu o pessoal que tira o OMB? Entendeu? Então, tipo, entendeu? É meio complicado, entendeu? Então, tipo, como que o cara vai dividir, separar isso, entendeu? Aí tinha que reestruturar a questão de certificação de quem é e quem não é, né? De quem não é. Mas aí que tá, né? Aí vem uma outra onda também da galera que tá começando. Sim. Como é que o cara vai também, né? Tipo, o cara precisa... É um negócio muito complexo, muito complicado. Eu acho que pra fazer isenção de impostos, assim, tinha que ser no geral. Sim. Ou diminuir, pelo menos, entendeu? Na verdade, a gente paga a telefonia celular mais cara do mundo, a gente paga a maior taxa de imposto, se eu não estou enganado, acho que o Brasil é o quarto no mundo. A gente só está em primeiro nas coisas que é ruim, na verdade, né? E as coisas boas a gente Eu acho que a galera tem que fazer assim, a gente tem que fazer nossa parte para amenizar a situação. Então, o posicionamento como consumidor é sempre comprar coisas originais, em lugares que tem bom atendimento, em lugares que tem um preço legal, entendeu? Evitar um pouco, saber dosar um pouco, tipo, a questão de comprar na internet e comprar na sua loja local. Por quê? Porque se você compra na loja local, você fortalece o mercado local. Sim. E aí, quando você precisar de um pedal para ontem, essa loja vai poder te atender. A pronta entrega. A pronta entrega. Se você precisa de uma guitarra para ontem, um cabo para ontem, você vai ter uma loja ali. Agora, se você fortalece a internet, somente a internet, você é aquele consumidor de internet. Eu tenho um amigo, né? Vou até mandar um abraço pro Thiago aí. Não o Thiago, o outro Thiago, cheio de Thiago. Ele tem um estúdio e ele é um consumidor de internet. Sim. Aí a gente estava em São Paulo, a gente foi visitar as lojas. Isso aqui é um absurdo, você é louco, olha que absurdo esse valor, mas é o preço de loja. Sim. O preço de internet. O cara tá pagando funcionário. Tá pagando funcionário, aluguel, exatamente, tá pagando um monte de coisa. Então, tipo, ele achava um absurdo o preço. Também, você vai controlar, eu vi um pedal lá, o pedal era
3.200 na loja. Na internet era 1.900. Sim. A diferença é muito grande, aí tudo bem, mas diferencinha de 100 conto, cara, sei lá, 200 reais, não sei. Não compensa, assim. Não sei, é meio difícil falar, porque, tipo, às vezes o cara não tem essa grana mesmo, então ia fazer muita falta pra ele. Mas aí é um problema que não é do consumidor, é um problema do lojista de ter um preço tão bom. E até essa diferença, né, ela acontece na internet porque, pô, vai sair do estoque do cara, é um cara que vai embalar e postar, né? E uma loja, no geral, ela tem vários funcionários, tem um monte de tributo, de alvará, disso e daquilo que precisa ser pago, né? A própria Netflix, né? A Netflix na América do Sul inteira tem 50 funcionários. Né? Imagina. Entendeu? A América do Sul todinha, são 50 pessoas para cuidar. Pô, então é complicado isso aí. Então é uma questão, voltando lá na feira, é uma questão de posicionamento, de resultado. Tá vendo o que a gente falou no último programa que a gente gravou? A gente estava falando sobre posicionamento e o resultado desse posicionamento. Então, também em grandes empresas acontece a mesma coisa, sabe? Esse posicionamento. E a gente sentiu na pele, assim, mas, sabe? Que nem fogo, bicho. Essa questão de posicionamento das empresas. Você vê que... E o mais interessante é que você percebe que as empresas perceberam isso, entendeu? Olha, falhamos Ano que vem, sem a Expo Music... Vai ter as outras feiras, né? Mas assim, sem a Expo, você acha que vai mexer com o mercado do ano que vem? Saberemos. Saberemos. Acho que não. Eu acho que vai ficar sem aquele mercado badalado, né? Sim. Vai ficar sem aquele evento. Mas como já vem sendo feito, eles estão fazendo feiras separadas. Uma feira aqui, uma feira ali e tudo mais. Agora a galera tem que ter esse costume de ir nessas feiras. Senão não adianta nada, entendeu? A Expo Music virou uma tradição. Sim. Essas feiras não é uma tradição ainda, mas aí, se for, vai ser legal. Porque aí vai ter aquela questão do lançamento, do novo instrumento e tudo mais. Mas assim, eu particularmente, eu sinto que vai ter que vir uma inovação aí. Vai ter que mexer um pouco com isso aí. Talvez muito, nem um pouco, muito, viu, Martinelli? Porque dá até, na verdade, eu vou ser bem franco contigo assim, dá até um certo frio na barriga. Porque é muita gente falando um monte de blá 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 pra cá, muita gente acreditando, muita gente indo naquela onda que o mercado de guitarra, o mercado disso aqui tá caindo. Tipo, aí você vai olhar por um lado, você olha assim, o número de guitarristas hoje, o resultado, o posicionamento do Brasil em relação a músicos, guitarristas, e não só músicos, guitarristas, todos diversos, é muito maior, entendeu, do que antigamente. Você pega hoje... A acessibilidade é muito maior, então já não faz sentido. Então, presta atenção, você tem a acessibilidade que é maior. Você tem hoje, o que antigamente você não tinha, hoje você tem show de cara famoso todo mês. Sim. Você tem hoje guitarristas brasileiros posicionados tão bem quanto guitarristas americanos. Coisa que antigamente era só um produto externo. Exatamente, era só Steve Vai, não sei mais quem. Hoje você vê guitarristas, por exemplo, antigamente não tinha nenhum artista na Ibanez brasileiro, hoje tem o Kiko. Antigamente não tinha nenhum guitarrista brasileiro em bandas famosas. Hoje tem o Kiko, banda famosa mundialmente. Tem o Kiko, tem o Matheus lá, que tá tocando uma JCC, coisa assim, eu não lembro, mas uma cantora famosa pra caramba no pop, entendeu? Você tem o André Kisser também, que sempre esteve posicionado. Você tem aí também o Rafael Bittencourt, você tem o Eduardo Danui, você tem o, sei lá, Juninho França, você tem todo mundo, entendeu? Hoje em dia, você tem lá um youtuber lá com 80 mil inscritos. Antigamente você não tinha, entendeu? Então, eu conheci um cara há pouco tempo atrás, um guitarrista, e pra mim era um desconhecido, né? Aí quando eu falei, nossa, você conhece fulano de tal, né? Ele falou, nossa, é o cara! Eu falei, não, mas eu nunca tinha visto. Ele falou, não, eu acompanho ele, tal. E aí eu fui perguntar, fiquei na dúvida, falei, esse cara deve ser... Aí eu peguei e perguntei pra outro, falou, não, conheço, já fui no workshop dele. Aí eu falei, nossa, então... Você sabe uma coisa que eu vi um vídeo? Eu vi um vídeo do youtuber Nando Moura, que é um cara polêmico e tudo mais, e ele tava com um outro guitarrista chamado Israel, assim, o nome do rapaz.
toca super bem. Só que aí o cara apresentou ele no vídeo como o próximo Kiko Loureiro da geração, um dos maiores guitarristas do Brasil. Falei, cara, espera, tocar bem, o cara toca demais. Mas o Kiko Loureiro da geração, ele tava lançando disco de ouro no Japão, ele tem uma discografia. Sim, tem uma história. Tem uma história. Então, peraí, será que é o cara tocando Top Gear no YouTube com 100 mil visualizações? Não dá então pra gente você fazer essa comparação. Entendeu? Você entende? Por mais que o cara toque bem, eu acho que assim, a gente não pode. Aí você tá tirando o peso da profissão. Daqui a pouco o cara que ganhou o Nobel. Você banalizou a profissão, a história. Exatamente. Meu, então quer dizer então que hoje você tem que tocar o Top Gear e aí você vai ser o próximo Kiko Loureiro que tem CDs lançados, que tem uma baita empresa. Não, tá louco? Entendeu? Não é assim. Então quer dizer que a gente tá perdendo tempo. Mas infelizmente, ao mesmo tempo que a internet contribui, ela facilita algumas coisas e surgem essas comparações. Mas o cara toca demais. Mas ele se posicionou fazendo um vídeo de videogame, Top Gear, brincadeirinha, que é muito mais fácil, meu velho, do que você fazer um disco, compor um disco. Né? Vamos falar assim, não vamos falar de compor um disco e ser disco de ouro, não, porque são épocas diferentes, tá? Mas vamos falar de compor um disco. A própria criação, vamos falar, pegar algo assim, e tirar. Você vai chegar lá e falar assim, isso aqui é meu CD, entendeu? E aí você pode falar, cara, é um dos maiores guitarristas hoje do Brasil, próximo Kiko Loureiro. Mas porque você tem um disco, aquele disco só precisa formular aquilo. Agora, você entende? Você entende o que eu quero dizer? Daqui a pouco o cara que ganhou o Nobel, entendeu? Que acabou, eu vi lá que acabaram de descobrir, ganharam lá um prêmio gigante lá dos médicos lá que eu esqueci. Dividiu um prêmio em 3, né? Isso, exatamente. Qual que você lembra qual foi essa premiação? Foi agora, acabei de assistir. Descobriram um negócio de doença, não é? Então faz de conta que os caras ganharam um prêmio assim, daqui a pouco outro cara tá fazendo uma equação de segundo grau lá, pondo na internet e ele também vai ganhar o Nobel. Isso aqui Estão comparando. Estão comparando. Acho que assim, de novo, é posicionamento. Esse negócio de posicionamento é um pouco meio delicado, mas galera... E a gente tem que saber mexer com comparação, porque comparação é muito complicado. De repente... Você está querendo subir a imagem de um cara fazendo a comparação, você está rebaixando a imagem de uma classe inteira, né? Exatamente, perfeito. Você falou uma coisa que, realmente, eu me senti meio assim. Falei, peraí, eu tô me matando lá para gravar um disco, para fazer um negócio. Então, peraí, vou aprender a tocar Top Gear, vou fazer um vídeo. É verdade. Tá entendendo? Aí você acaba, em vez de promover a sua imagem, você rebaixa a imagem da Eu conheço guitarristas, entendeu? Que estão lá dando duro danado, vendendo seu CD, compondo músicas boas e tudo mais. E esses caras, entendeu? Você entende? Eu conheço bateristas, conheço baixistas, todo mundo. Então é uma coisa meio que assim. Agora, tudo bem, foi um comentário, foi um lance, mas não quer dizer que tem pessoas que vão assim. Não achei. Eu achei que foi um negócio meio assim. É a mesma coisa de você virar pro cara, o próprio Nando Moura. Esse Nando Moura é mó polêmico. Sim. Mas ele tem 1,5 milhão de inscritos. Mas ele tem 1,5 milhão de inscritos porque ele é polêmico. Mas não quer dizer porque ele toca guitarra. Se bem que ele tem um CD de guitarra, a banda dele chama Pandora, se não me engano. Sim. É muito bom. E ser polêmico, de repente, foi o caminho que o cara encontrou para ter seguidores. Para ter seguidores, mas então não foi tocando guitarra. Sim. Agora ele divulga através. Mas é isso aí então, a gente, né, se deixar aqui a gente vai a semana toda, né? Só. E infelizmente a gente tem um dia na semana para a gente poder falar de música, para poder colocar o papo em dia. Na próxima semana a gente vai ter muito mais novidade, a gente espera por vocês, né? Espero que na próxima semana eu já estou divulgando as novidades lá. E a gente vai ficar ansioso aqui aguardando aí as novidades do Alan, né? Legal. Vai ser bacana, muita coisa legal. A gente vai fechando por aqui então, o quadro é do Alan. Mas eu vou me despedindo aqui já. Galera, é isso aí. Um grande abraço, obrigado por mais uma vez estar junto com a gente. Eu sempre com o meu amigo Martinelli aí, o cara que está sempre com a gente. E fica com Deus, até a próxima. Esquece de compartilhar e de falar com a galera aí, que a gente está no YouTube também, né? A gente sempre posta no YouTube. Inclusive eu tenho uma série de perguntas que eu tenho recebido. Sempre nesse programa aqui embaixo a gente tem um WhatsApp, né? Que é para você mandar sua pergunta, sua dúvida e até sugestão de pauta. E eu tenho algumas perguntas depois para repassar no próximo programa. Manda pra gente aí, quanto mais vocês participarem, mais a coisa é movimento. Não esquece do posicionamento. Mas se você quer ter mais programas de música, quer ter mais coisas, mais desenvolvimento na área, é só você alimentar o que já tem. Verdade. Grande abraço, galera. Até mais.